Em nosso estudo de hoje, a lição 56 do livro Justiça Divina tem por título Invocações. Ouviste opiniões contraditórias referentes às invocações na doutrina espírita. Adversários gratuitos pretenderam insinuar que nos reuníamos imitando magos e sibilas da antiguidade a explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos. Outros, sem analisar-nos os princípios, entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos para exibição de hipnotismo vulgar, como se categorizássemos os medianeiros da nova revelação por jograis e fantoches. É imperioso anotar, contudo, que toda a formação espírita guarda raízes nas fontes do cristianismo simples e claro, com finalidades morais distintas no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele consolador que Jesus prometeu aos tempos novos. Não admitas, portanto, que pudéssemos converter as lições do Mestre em práticas de fórmulas cabalísticas. Todos os ensinamentos do Cristo vibram puros em nossos postulados, com os amplos desenvolvimentos que a codificação kardeciana lhes imprimiu. Em nossas assembleias, hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Respeitamos os irmãos da cristandade que, em postura determinada, invocam a presença divina e a proteção dos espíritos santificados em prece de confiança e cânticos de louvor. Respeitamos os irmãos do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a bênção de Alá. Respeitamos os irmãos do budismo, que por meio da liturgia que lhe é própria, invocam a paz do Sakyamuni Buda, o bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do moisaísmo, que por vários preceitos invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados da vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade, aprendendo porque oramos e cremos, de vez que na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé, capaz de encarar a razão face a face. Quanto à atitude religiosa que abraçamos de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas da nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento nas jornadas do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação perguntando pela essência de Deus. Doutrina espírita ainda é confundida no Brasil com sessões de mediunismo, com lugares em que as pessoas vão receber os espíritos, vão se comunicar com os espíritos, quando, na verdade, o próprio codificador ele teve o cuidado de definir o que é doutrina espírita na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: só é doutrina espírita o ensino de cunho exclusivamente moral. Olha como é que retira muita coisa só nessa primeira afirmativa, né? Trazida por diversos espíritos em diversos pontos do planeta que, sem se conhecerem, um confirma a informação do outro. Então, primeira coisa, tem que ser uma coisa de cunho exclusivamente moral. Segundo, trazido por vários espíritos e confirmado um pelos outros, que fala que a autoridade da doutrina, inclusive, o próprio Allan Kardec, quando vai comentar no livro O que é o Espiritismo, sobre o sucesso do Livro dos Espíritos, ele fala que o sucesso do Livro dos Espíritos se deve ao fato de que todos os lugares, quando as pessoas liam, falavam, é isso aqui mesmo, é isso aqui que eles já disseram para a gente, confirmavam o que já estava sendo ensinado pelos espíritos em diversos lugares. Quando você começa a estudar a doutrina espírita, você vai encontrar a finalidade da mediunidade. E no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, vai falar assim: a mediunidade moderna, visto que os apóstolos do Cristo também tinham mediunidade, né, ela é uma coisa que é praticada santamente, que o objetivo da mediunidade qual é? É instrução dos homens. É isso que é o objetivo. É claro que a gente vai encontrar muito, principalmente quando tivemos aqui no Brasil um trabalho que o Chico Xavier desenvolveu, quando ele, vejam bem os detalhes, quando ele completou 40 anos de mediunidade, 40 anos de disciplina total, 40 anos em que ele trabalhava das 8 às 5, ele chegava em casa às 5h15, 5h20, como ele diz em um dos vídeos, tomava um chá, qualquer coisa, começava a psicografar às 5h30 e até 1h30 da manhã. 8 horas de trabalho profissional, 8 horas de trabalho
voltado para a doutrina espírita. E isso, como ele tinha mediunidade de psicografia mecânica, na maioria das vezes, o que acontece? Ele participava dos assuntos da família também, né? E depois dele completar 40 anos de mediunidade, ele recebeu autorização para fazer um trabalho que agora ele precisava provar também, consolar e provar a imortalidade da alma. Então ele fez um trabalho chamado Correio do Amor, em que as pessoas recebiam cartas, mensagens dos entes que já haviam desencarnado. E é claro, todas essas mensagens passavam pelo crivo, pela censura aqui do Emmanuel, que o Emmanuel falava que só podia sair do Chico aquilo que fosse edificante. Estou querendo dizer o seguinte: se tivesse algum espírito querendo acusar, querendo esbravejar, querendo xingar, não ia passar. Eram só mensagens que fossem edificantes, consoladoras, e as mensagens vieram. Aí as pessoas começaram a achar que doutrina espírita fosse aquilo. Então, para todo lugar que eu vou que é para poder receber mensagem de um ente querido. E o Chico fazia questão de dizer, olha, essa mensagem para chegar, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Eu não sei como é que o espírito está do outro lado. Ele pode estar muito ocupado, ele pode estar numa missão qualquer, ele pode estar trabalhando, igual a gente aqui. Né? Sempre que alguém toca o telefone para a gente que a gente tem a disponibilidade para atender. Ou, às vezes, é claro, em um mundo de expiações e provas, ele pode estar, às vezes, numa situação de sofrimento também que não permite com que ele atenda. Ele não vai atender quando a gente quer o nosso bel prazer. O telefone toca de lá para cá. Mas o que a gente vai encontrar, sem exceção, o estudo da doutrina espírita é o estudo da moral do Cristo. Então já aconteceu comigo, por exemplo, algumas vezes, de você encontrar com pessoas de outras religiões que ficam assim admirados. Ué, você estuda a Bíblia? Como não estuda a Bíblia? Que é o mais fácil, né? A leitura, principalmente do Novo Testamento, a gente deve confessar isso como espírita, nós somos mais apegados ao Novo Testamento. A Mateus, Marcos, Lucas, João, ao livro Atos dos Apóstolos, as cartas do Paulo, as epístolas dos discípulos, até chegar no livro do Apocalipse. Menos lido até, mas até... Eu, por exemplo, já li o Apocalipse 2 vezes, e volta e meia eu recorro ao Apocalipse. Gosto muito dos 2 últimos capítulos do Apocalipse, que o mundo ali já está regenerado totalmente. Já passou daquela fase de guerra toda. Mas é isso que a gente estuda aqui na doutrina espírita. Não a gente vai para a casa espírita para fazer reuniões, como ele disse aqui, né, invocações que medianeiros categorizássemos medianeiros da nova revelação por jograis, fantoches, brincadeiras, imitando magos e sibilas da antiguidade. E o Emmanuel ainda faz questão de dizer, olha, assim como vocês estão criticando a gente não critica os outros não, mas o Maomé, ele está o tempo todo, ou melhor, o islâmico, o muçulmano, ele está o tempo todo invocando Alá. Você vai nas igrejas evangélicas, o tempo todo se evoca o próprio Cristo ou o Espírito Santo. E cada religião vai ter a sua invocação. É interessante que até no livro dos Espíritos, na pergunta 666, vem a pergunta assim, a gente pode orar para os bons espíritos? A gente pode fazer pedidos para os bons espíritos? Aí a resposta é mais ou menos assim, ó, olha, o Pai que nos ama, ele vai estar atendendo a gente quando a gente fizer a oração, mesmo que aquele espírito que a gente esteja pedindo não tenha condições de fazer isso. Porque, por exemplo, você se apegou a um determinado padre, como aconteceu, por exemplo, no Nordeste. Eu sou filho de cearense, então lá não tem o padre Cícero Romão Batista. Então, meu padrinho Cícero, muita gente fala, ela está pedindo, Deus vai deixar de atender porque está pedindo para o padre Cícero? Claro que não, Deus vai atender. Mas esses espíritos eles só poderão nos socorrer à medida da capacidade deles. E muitas das vezes a gente pede para alguns espíritos que não têm a menor condição agora de nos atender, sejam porque não tem condição mesmo, às vezes morais, ou seja porque estão em missões, em grandes missões. Eu falo não tem condições morais porque a gente aqui na Terra tem a mania de idolatrar, né? E os nossos valores não são bem os valores cristãos dentro do aspecto de virtude, né? Aquisições patrimoniais e espirituais. Mas a gente vai entender que essas invocações, quando elas acontecem de muito bom grado e sempre para consolar, sempre para nos ajudar, mas o objetivo maior da doutrina espírita é estudar o Evangelho de Jesus, é ser o Consolador prometido.
lembrar as coisas que Jesus falou e que tinha sido esquecido e trazer novas informações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.